queridos irmãos e irmãs, e nós vamos começar uma série de 5 pregações. Então não é bom você perder, porque ela tem uma sequência. Deserto, o lugar que Deus usa para forjar o nosso caráter. Diga comigo, deserto, o lugar que Deus usa para forjar o nosso caráter. Se você quiser usar, em vez de forjar, tratar, moldar, é tudo a mesma coisa. E hoje nós vamos começar com a primeira pregação, por que o povo de Deus foi parar no deserto. Então abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 37, versículo 1 a 11. Gabi, venha cá, por favor. Gênesis 37, de 1 a 11. Medida que você for achando, vai colocando de pé, o texto também vai ser projetado, mas não deixe de achar na sua Bíblia. Então vamos lá, Gênesis, capítulo 37, versículo 1 até versículo 11. Quem achou, diga amém. Dê pé aí, por gentileza, todos que puderem, e passamos a leitura do texto. Se você não tem Bíblia, você acompanha ali na projeção. Amém. Habitou José na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com os seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. Trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a Jacó que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam lhe falar pacificamente. Tendo José um sonho e o relatou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Pois disse-lhes: rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes de trigo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes os rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Teve ainda outro sonho e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando-o ao seu pai e aos seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é este que tivestes? Acaso viremos eu e a tua mãe e os teus irmãos inclinar-nos perante a ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Amém. Ainda de pé, vamos orar? Vamos pedir que o único que é capaz de fazer você dizer sim ao que você vai ouvir, abrir os teus olhos espirituais para compreender, o Espírito Santo ele possa falar com você, ele possa mostrar a você qual é o propósito, qual é o desejo do coração dele nessa noite. Pai querido, nós te imploramos, venha com a tua presença sobre essa igreja. Espírito Santo, sopra, passeia, ministra vida, ministra cura, ministra libertação, ministra compreensão da tua palavra, reação positiva à tua palavra, concertos e nova vida sobre cada um de nós. Que essa série, Pai, seja uma série de pregações que, ungida pelo teu Espírito Santo, produza edificação na tua igreja, produza cura em cada um de nós, produza, Pai, libertação das nossas vidas. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.
A igreja pode se assentar. Então, a série Deserto, o lugar que Deus quer forjar o nosso caráter. E a primeira pregação dela é por que o povo de Deus foi parar no deserto e por que nós podemos nos encontrar em deserto. Quem sabe você nessa noite que se encontra em desertos espirituais. Porque a sua igreja pode estar no deserto. Recentemente, na sexta-feira, tive a oportunidade de ir ao cinema com a Gabi, assistir o filme que muitos de vocês já assistiram, Os 10 Mandamentos. E foi engraçado porque eu comecei a preparar essa série há alguns dias e eu nem sabia que estava em exibição esse filme. Depois que nós ficamos sabendo e que a gente decidiu assistir, e um filme muito bíblico, muito legal, por sinal, muito bom. E a grande pergunta, quando eu comecei a preparar essa série, foi por que o povo foi parar no deserto? Será que de uma hora para outra, Deus falou assim, não, meu povo está muito confortável, está tudo muito bem para o meu povo, eu vou levá-lo para o deserto. Esse povo precisa sofrer um pouquinho. Será que foi isso que deu na cabeça de Deus? De antemão, eu já te digo que não foi. Na verdade, tudo começou em um personagem bíblico que tem uma história fantástica. Você deveria ler a história de José. Gênesis capítulo 37 até o 50, até o capítulo 50, 13 capítulos de uma história sensacional. Embora José não seja aqui hoje o foco principal da nossa pregação, não tem como chegar à compreensão de por que o povo foi para o deserto, de por que nós vamos para o deserto, sem ler a história de José. José era o irmão mais novo de 12 irmãos do seu pai Jacó. José era o caçula que denunciava os irmãos, porque os irmãos faziam trapaças, os irmãos faziam coisas erradas, e o José contava. José tinha uma carga sobre ele. O pai não fez uma túnica para os demais irmãos, mas fez uma túnica talar, ou seja, uma túnica bem bonita para o José, e isso despertou nos irmãos a carnalidade. Olha que coisa simples. Uma túnica foi o suficiente para que os irmãos começassem a ter ódio de José. Aí vem o problema. Porque José, os irmãos tramam matá-lo. Porque José contou 2 sonhos. Dos feixes, que se levantava lá, e do sol, das estrelas que se curvavam diante deles. O problema foi que José contou sonho para quem não gostava dele. Quando a gente conta sonho para quem não gosta da gente, a gente corre perigo as pessoas ficarem torcendo contra. Não tem problema torcer contra, porque o que Deus tem para a nossa vida ninguém rouba. Amém? Pode torcer contra, pode fazer macumba, pode ir lá no feiticeiro na sexta-feira, pode colocar o nome na boca do sapo, pode fazer o que quiser. Nada para o que Deus tem para a sua vida. Nada. Só que os irmãos não aguentaram quando ouviu esse sonho. Já não basta a túnica, já não basta o sonho que ele teve. Rubens disse, vamos matar o sonhador? Às vezes, as pessoas dizem a mesma coisa para a gente. Fulano está com muito sonho. Ele vai ver se vai sair. As pessoas não chegam a matar você, mas ela quer matar o teu sonho. Tem tudo a ver com a música. Aumenta um pouquinho aí para mim, Fernando, por favor. Às vezes tem tudo a ver com a música. As pessoas elas querem matar o que Deus tem para a sua vida. Aí, beleza. Pegaram o José. Quando estava para matá-lo, e aí eu quero voltar aqui um pouquinho, só para dizer para você, o que o diabo faz. Porque esse é um texto que tem tudo a ver com igreja e com família.
Porque qual é o maior projeto de Deus na terra? Alguém sabe qual é o maior projeto de Deus na terra? Sabe não? Família. Família é um projeto do coração de Deus. E sabe quem mais odeia a família? Esse aí que você pensou. Diabo, capeta, coisa ruim, tudo a mesma coisa. E sabe qual é o segundo projeto mais supimpa? Conhece essa palavra, supimpa? Qual o segundo projeto mais maravilhoso que Deus tem? A sua igreja. Amém? Igreja é um projeto maravilhoso. Deus sonhou com uma igreja cheia de amor. E se você está aqui nessa noite, porque Deus sonha com uma igreja cheia de gente e de gente que ama e perdoa. E aí o diabo tenta destruir essas duas coisas. E sabe como? Colocando o que colocou aqui na família de José. Ciúmes, inveja, disputa. Onde um disputa qual é o mais importante. Onde um disputa quem é o mais amado. Onde um disputa quem faz o melhor. E não é para Deus, é para mim mesmo, quem faz o melhor. E aí o diabo, só que o diabo ele é tão ruim, que ele dá conselho para as pessoas do que ele não faz. Você sabia que os demônios são unidíssimos entre eles? Sabia? Certa vez um fariseu acusou Jesus de expulsar demônios pelo poder dos demônios. E Jesus falou: fariseu, vocês são muito burros. Jesus não falou bem isso, né? Mas quase isso. Falou: fariseu, vocês não são inteligentes. Porque o diabo não se divide, ele semeia divisão para a vida dos outros. Agora o reino das trevas tem uma equipe, uma legião que trabalha em orquestra, que trabalha em ordem, que trabalha juntinho. Ele semeia para destruir a minha e a sua vida, só que ele não faz isso. Não pensa você que demônio bate cabeça. Eles trabalham organizado. E aí dessa história de José é que vai surgir toda a história do deserto do Egito. É da história de uma inveja de uma família que sai a separação. É da história de disputa da igreja, de quem é mais importante, quem faz isso, quem faz aquilo outro, que surge uma divisão. É de uma pequena história que começa a caminhar para o deserto. Começa o deserto na sua casa, quando você briga, quando sua esposa briga, quando seus filhos brigam, quando brigam entre si. E o problema é que o deserto não acaba em mim. O deserto se leva para as próximas gerações. Então aqui, eu queria destacar ciúmes, disputa e inveja. 3 desgraças que levam qualquer família e qualquer igreja para o deserto. Guardou aí ciúmes, inveja, que são coisas perigosíssimas, e disputa. Os irmãos de José começaram a brigar com José só por causa do sonho, nem tinha acontecido nada. Imagina se tivesse acontecido. E o plano era matar José, e não matou porque Judá disse: não vamos matar, vamos vender. Olha quanto ódio, olha quanta obsessão. Por 20 pratas, 20 moedas de pratas, venderam José. Instalou-se o caos na família, instalou-se a desgraça, e começa a caminhada longa para que nós entendamos por que o povo de Deus foi parar no deserto. Sabe, queridos, às vezes a gente acha assim: o que eu faço é problema meu. A questão é que não é.
o que você faz dentro da sua casa, o que um pai faz, pode salvar a filha, os netos, os tataranetos, os tatara dos tataras e por aí afora. Ou pode levá-los ao inferno. Olha só como é grave os nossos erros, como traz consequência, como a gente paga por coisas das quais a gente não fez. A gente paga pelos nossos pecados e paga por pecado que nós não fizemos, por consequência ou por inconsequência das pessoas. José foi vendido para o Egito pela própria família. Só que, aqui vale um parêntese, em vez de José ficar lá com complexo, ninguém gosta de mim. Eu sou o Zezinho, vendido pelos irmãos, vendido pelos próprios irmãos. Em vez do José ficar lendo lá Augusto Cury, para alguém dizer para ele que ele era insubstituível, ele sabia que Deus tinha um plano especial na vida dele. E você que está aqui nessa noite, se você já foi vendido alguma vez, não literalmente, mas alguma situação de pai, de mãe, de tudo mais, saiba que Deus tem um plano na sua vida. Nunca se coloque num papel de vítima. A pregação aqui não é sobre José, mas tem que dizer alguma coisa. Nunca se coloque num papel de vítima, porque você não é vítima. Deus escolheu a sua vida para curar tantas outras pessoas que passam por problemas tão terríveis ou pior quanto o seu. Agora, se o José ficasse assim, não, eu fui vendido pelos irmãos. Eu vou para o boteco tomar uma. Eu vou cair na gandaia. Eu vou chutar o caneco mesmo, eu vou fazer, vou aprontar, porque eu estou abandonado. Não, José não fez isso. E aí lá, olha como Deus usa situações loucas da vida. O José foi preso. Foi preso sem merecer, porque a mulher de Potifar, que era o homem que comprou José, dava em cima dele para ter relação sexual com ele, ele não quis, ela o acusou, e o marido jogou ele na cadeia. José vai para a cadeia. O copeiro também vai, o pessoal lá do palácio também vai. E aí uma noite o faraó teve um sonho, onde ele viu 7 vacas gordas e 7 vacas magras. 7 espigas gordas e 7 espigas magras. E as magras comiam as gordas. Que na verdade deve ser sempre o contrário, né? Mas as magras comiam as vacas gordas e as espigas gordas. José chama todos os seus sábios. Ninguém consegue interpretar. E aí, Deus usa um camarada chamado José. E José interpreta o sonho. E na interpretação de José, começa mais uma caminhada para chegar na nossa história. Porque José disse para Faraó, eu interpreto o sonho, não pelo meu poder. Eu interpreto o sonho porque Deus me deu o dom de interpretar. Não há nenhuma mágica aqui. E aí sobrevém, e o sonho queria dizer o seguinte, 7 vacas gordas, 7 anos de muita fartura. 7 espigas gordas, 7 anos de muita fartura. 7 espigas magras e 7 vacas magras, 7 anos, ou 7 aqui ele é um número simbólico. Tempos, anos de miséria, miséria total. E o José diz, Faraó, você precisa nomear um caboclo inteligente para governar o Egito, fazer um estoque nesses 7 anos aí, porque o que vem depois é coisa brava. E aí o Faraó vira para José e fala assim, eu já tenho esse homem inteligente, esse cababrão aí. Esse cababrão é você. Olha que da hora. Viu? Esse cababrão é você. Aí, José é nomeado governador do Egito.
De vendido pelos irmãos, ele passa a governador do Egito. Isso é que é Deus. Se eu fosse você, eu aplaudia ele, porque esse Deus é bom. Esse Deus é bom. E olha, ele vai fazer na sua vida também. Você pode estar vendido aqui, que Deus vai te levantar. Porque Deus não fez, Deus faz. Eu não sou professor de história. Eu creio que a Bíblia não é livro de história somente, ela é livro de realidade. Beleza, José passou a governador do Egito. O que veio sobre o Egito? Uma fome terrível. E os irmãos de toda a redondeza, o pessoal de Canaã, tem que ir até o Egito comprar comida, porque veio um tempo de fome. Olha só, o povo vai para o Egito comprar comida. Que povo é esse? Os 10? Ou os 10, porque o Benjamim não foi dessa vez. Os 10 irmãos de José. Aí, claro que eu estou aqui encurtando a história, só que eu acho que não teria como entrar na série de pregação sem entender porque o povo foi parar no Egito. Por causa de um ato, por causa de uma inconsequência. Aí aqui, os irmãos vão. Chega lá, quem que atende eles? O José, que eles venderam. Se você for ler a história, vai ter, claro, José vai pregar algumas peças neles. Porque José não se apressa em revelar quem era. Não é os irmãos chegou lá e José olhou para eles e falou assim: ah, seus desgraçados, vocês estão aqui, chegou a minha vez. Agora sim, a minha vingança. Foi isso que José fez? Ou José chegou e já chorou logo de cara? Opa, vocês são os meus irmãos. Também não fez isso. José trabalhou a cura. Reconheceu, sabia quem era, perguntou do pai. Toda essa história está no Gênesis 37 aos 50. Perguntou do pai, perguntou da família. Mas assim, vocês têm pai, está tudo no genérico. Eles não tinham percebido ainda, embora eles ficaram já com uma pulga atrás da orelha. Depois, eles voltam novamente para comprar alimento. Eu estou encurtando bem a história. E José decide se revelar. Só que eu queria fazer uma pausa aqui na história para dizer para você o seguinte: esse cara é muito legal, esse José. Eu quero um dia ainda pregar com vocês só sobre José. Porque o objetivo aqui é entender por que o povo chegaram no deserto. Estão me acompanhando aí, amém? Ok. Mas eu vou fazer um abre parêntese aqui. Para dizer uma coisa. Um homem e uma mulher de Deus não pode querer fazer vingança e justiça com as próprias mãos. Entenderam, hein? Os irmãos de José estavam na mão dele. Se ele quisesse matar, podia matar. Quando o governador, quando o faraó nomeou José governador do Egito, o faraó disse para ele assim: ó, José, só tem um cara mais importante do que você aqui no Egito. Eu, faraó. Ou seja, José era o segundo cara do Egito. José mandava e desmandava. Quando ele vê os seus irmãos, que ele tem a chance de vingar, ele diz: se você ler o 5 do 42, você vai ver isso. Não projetamos lá, mas pode pegar a sua Bíblia aí, 5, 42. 42, 5. 42, 5. José diz: ó, vocês tentaram mal contra mim, mas vocês relaxam aí, porque era Deus que estava cuidando de mim. Não é vocês. Deus me tornou mais forte. Deus curou meu coração. Deus fez entender que a vingança é dele. E olha o que a Bíblia diz também: a vingança pertence ao Senhor, não a nós. Se você quer que Deus escreva uma história linda na sua vida, não vingue dos seus inimigos. Deixa Deus
fazer isso por você. Ao contrário, ore por eles. Não se preocupe em defender as pessoas, não, vou defender tal pessoa dizendo isso, aquilo, aquilo. Ore, porque a melhor chave é a oração. Mas, tirando essa lição da vida de José, voltamos para o nosso objetivo. Aí, chega um determinado momento que José decide revelar quem ele era, de fato. Porque os irmãos até perceberam alguma coisa, só não tinha coragem de perguntar. Os irmãos não tiveram coragem de perguntar. Aí José diz, eu vou revelar quem sou. Chorando em alta voz, diz a Bíblia, porque esse camarada sofreu demais, vendido, preso, injusto, ele chora e diz, eu sou José, a quem vocês venderam. E aí é que começa a trajetória do deserto. A trajetória do deserto é que o povo, os irmãos de José, imagina assim, 11 irmãos, mais 11 mulheres, eram todos casados. E naquela época podia ter mais de uma. Tanto que a Bíblia leu ali José e as suas, Jacó e as suas mulheres. Ninguém tem dúvida disso, né? Mas é só naquela época, tá? Hoje não pode, mas não. Só naquela época. Mas, imagina aí, 11, mais as mulheres, mais os filhos, aí veio Jacó também, aí veio o povo da família de Israel inteira. Aí morreu Jacó. O José era tão influente que ele teve uma cidade dada para ele colocar a sua família. Morreu Jacó. Passou um tempo, morreu José. E os parentes de José se multiplicaram. E os israelitas se multiplicaram no Egito. Morreu o faraó primeiro. E aí nasceu Ramsés, que é exatamente o que o filme 10 Mandamentos vai retratar. Um rei megalomaníaco, ou seja, mania de grandeza. Um rei, um faraó que ele se intitulava Deus. Um faraó que além de adorar a si mesmo, adorava todos os deuses. E aí o povo de Israel começa a ser escravo no Egito, a ser escravo. O povo de Deus começa a ser escravo de deuses pagãos. O povo de Deus começa a ser chicoteado. O povo de Deus começa a trabalhar de sol a sol na escravidão egípcia. Vocês entenderam por que o povo de Deus chegou até a escravidão e até o deserto? Quem entendeu? Amém? Meu plano era que você entendesse. E aí eu quero pensar com você nessa série de pregação, essa é a primeira, por que chegamos no deserto? E por que a sua vida pode chegar no deserto? E o que uma atitude sua, que parece simples, pode causar? E o que uma maldição não quebrada na família pode causar? Eu fui um crente, queridos, até os meus 27 anos. Eu fui um crente que eu não acreditava nada desse negócio de maldição. Não acreditava muita coisa dessa questão até de profecia. Continuo não acreditando em adivinhação, porque adivinhação é do diabo. Tem gente confundindo profecia com adivinhação. Mas eu fui um crente que não acreditava nada disso. Até eu acompanhar uma história num livro de uma família que as 10 filhas, uma senhora do Nordeste, porque no Nordeste o povo é bom para ter filho. Vocês sabem disso. No Nordeste,
uma história de uma mãe que veio para um casamento, para o segundo casamento, e as 10 filhas, tinha 10 filhas mulheres, casaram e se separaram. As 10. Se isso não for uma maldição, e aí uma delas se converte e conta a história da maldição não quebrada. Por uma inconsequência da mãe. A mãe que disse, vou abandonar meu marido e vou viver um segundo casamento do nada, assim, não teve, segundo ela, a própria mãe, quando não tem motivo. O diabo deu a ideia, ela comprou e foi. E as 10 filhos se separaram. Agora eu fico pensando assim na história de José. Por causa da inveja dos irmãos, uma nação inteira, Israel inteiro, vai parar no deserto. Aí eu fico pensando, daqui a 10 anos, nós vamos ter uma igreja aqui, vibrante, santa, avivada, cheia, transbordando de pessoa. Se você tiver uma atitude cristã, ou o que nós vamos deixar para quem vem depois de nós? A minha grande pergunta é o que nós vamos deixar para os nossos filhos? Ainda não tenho filho, mas nós estamos vivendo um tempo que as pessoas estão preocupadas e não, eu estou feliz hoje, cara, eu não estou nem aí, quem vem amanhã? Olha, o importante é, eu estou aqui fazendo meu trabalho como pastor. O dia que eu for embora daqui, isso aqui não é problema meu, não é problema da Gabi. Será que é isso que nós devemos pensar? Eu creio que não pode ser. Eu creio que a geração que vem depois de nós vai colher a bênção da nossa vida ou a maldição da nossa vida. Porque o povo chegou ao deserto, tudo porque uma família começou uma disputinha. E uma disputinha que o diabo fala assim, não, fica tranquilo, isso é invejinha, essa coisinha à toa. Quando um filho tem inveja do outro, a mãe, em vez de corrigir, não, isso é coisa de criança. Criança tem inveja mesmo. E não sabe aonde isso pode levar uma disputa. Quando tem uma disputa dentro da igreja, a gente diz, não, isso é passageiro, isso é coisa de momento, daqui a pouco... Irmãos, ninguém vai para o deserto à toa. Se você está num deserto, é porque alguma coisa, talvez nem mesmo você tenha feito, talvez o outro tenha feito. A filha que chora porque não tem o pai, porque não tem a mãe, a culpa não é dela. E nem adianta olhar para o pai e para a mãe também e apontar culpa, porque nosso papel é o papel de amor. Mas está no deserto porque alguém fez alguma coisa errada. Se o evangelho chegou até você, foi porque alguém fez uma coisa boa. Se o metodismo chegou até nós, foi porque a mãe de John Wesley criou esse menino. Com 4 anos, ele já lia a Bíblia. Com 7 anos, ele já tinha lido a Bíblia de capa a capa. E eu não vou perguntar quantos cristãos com 50 não leu de Gênesis a Êxodo. Eu não vou perguntar. O que nós vamos deixar para a geração que venha após nós? E essa é a questão. A consequência de um homem, o pecado de um homem, levou, ou de uma família, uma disputa, levou uma nação para ser escravo no deserto. Mas o bom disso tudo, querido, é que nós podemos estar até no deserto. Mas Deus levanta um libertador para as nossas vidas. Nessa série de pregação você vai ver que bênção que você está no deserto. Pergunta para a pessoa que está do seu lado, você está no deserto?
Está num desertinho? Fala para ela aí que você vai conhecer quem é Deus. Queridos, nossa igreja em Itapeva também chegou ao seu deserto. E eu quero dizer, na esperança de que Deus confirme isso que eu vou dizer aqui agora. Quem sabe ela chegou no deserto para eu e você conhecer quem é o nosso Deus. Quem sabe? Há um propósito em tudo. O propósito de Deus não foi levar o povo para o deserto e deixar o povo lá sofrendo. Mas o propósito de Deus foi se levantar no deserto e mostrar: existe um Deus no céu, o meu povo não fica envergonhado. A minha igreja não fica envergonhada. Ninguém zomba de mim. Ninguém zomba. Talvez alguém possa passar aqui por essa rua e até dizer assim: coitados dos metodistas de Itapeva, né? Já foram até grandinho. Hoje são um grupinho pequeno. Eles acham que eles estão mexendo com homens. Mas você vai ver o que Deus pode fazer nesse lugar e na sua vida. E na sua vida. E na sua vida. Queridos, eu nunca vi Deus entregar um filho dele nas mãos do diabo. Eu nunca vi. Eu não vou ver. Eu nunca vi Deus entregar uma família que ele ama nas mãos do diabo. E nós precisamos passar por desertos para dar valor à terra. Nós não damos valores às mesmas coisas, às mínimas coisas. Hoje eu não pude ficar de pé ali e dançar no tempo de festa, e você não sabe como me fez falta isso. E às vezes a gente tem tudo, a gente não dá valor. A gente estava conversando na rádio lá, eu e o Gabi, com um rapaz que faz a técnica para nós lá, e ele conhece um pastor que eu conheço também, o pastor Emerson, da igreja Quadrangular. O pastor Emerson, ele é um paralítico, cadeirante. Ele começou um trabalho da igreja Quadrangular no Pará. Um trabalho com 3 pessoas, mais a esposa e a família dele. E hoje ele tem 2.000 pessoas dentro da igreja. E sabe como as pessoas vêm para a igreja? Boa parte delas, barco. Você reclama porque você vem a pé, vem de carro, vem de barco. E ele brinca o seguinte, ele brinca sempre, ele brinca: vocês que têm perna aí de boa, vocês querem perder para um paralítico? Eu ganhei 2.000 almas para Jesus com o meu povo. E a gente ainda fica dando desculpa para Deus. E eu conheço a história desse moço, é um cara que eu tenho desejo de trazer aqui. Para mostrar de que quando Deus está na nossa vida, não há impedimento, não há impossíveis para Deus. Portanto, o povo precisava ir para o deserto. E foi para o deserto por coisas bobas, disputas, brigas. E eu quero dizer aqui que nós também, a nossa igreja, as nossas igrejas, conheço várias igrejas que foram para o deserto por coisas insignificantes, por criancices, disputas, invejas. Mas eu quero dizer uma coisa para minha vida e para a tua vida, esperando mesmo uma confirmação de Deus para as nossas vidas, que quando nós vamos para o deserto, quando Deus nos levanta, Ele nos enche de amor, e de um amor incomparável. Quem sabe nós vamos construir uma igreja em Itapeva, da qual nós podemos dizer: essa é a igreja metodista do amor de Deus. Imagina uma igreja dessa? Só depende de você. Só depende de mim, porque Deus quer fazer essa igreja. Queridos, por favor,
por favor, faça um caminho bonito para as pessoas que vêm atrás de você ser abençoada. O que será que eu vou deixar para... Eu e a Gabi vamos deixar para os pastores que um dia vamos substituir nessa igreja? O que será que você vai deixar para o irmão, para a irmã que um dia vai cantar no seu lugar no Ministério do Louvor? O que será que você vai deixar para os seus filhos? O que será que você vai deixar para a sua esposa? O que será que você vai deixar para a sua família? Qual a história? Eu cresci na roça e quando eu me formei, eu tive 2 oportunidades na minha vida que muita gente me xingou de bobo. A primeira delas, eu passei numa prova para fazer um mestrado no Canadá e não fui. E o meu professor não me perdoou durante uns 6 meses. Porque ele falava, cara, eu não entendo o que você vai fazer. Não vou porque Deus não me chamou. Eu fiz a prova, me empolguei, mas Deus não me chamou. Eram 2 vagas para muitos concorrentes. A segunda coisa que eu acho que marca a minha vida é assim, entender qual é o propósito que Deus tem para as nossas vidas. E um professor me dizia o seguinte, professor Paulo Garcia, que um dia eu quero trazê-lo aqui. A Gabi conhece, não sei se mais alguém aqui o conhece. Leandro também o conheceu. Foi uma das pessoas que falou favorável ao nosso projeto lá, né, Leandro? O professor Paulo Garcia disse para mim assim, pastor Enoque, ele foi meu tutor na faculdade de teologia, e eu só fui para a faculdade de teologia, primeiro a Deus, meus pais, mas depois pela porta que ele me abriu. E ele disse o seguinte, faça um caminho bonito, não vai jogando o mato para trás para os outros não passarem. Abra caminho para os outros. Quando eu vejo o Guilherme dentro de uma igreja, o Rosano, a Sônia que já vem, tinha uma formação de fé também, Claudine, tantos outros de vocês que estão chegando, fico pensando, esse é o nosso caminho, fazer as pessoas ser bem melhores do que nós. Esse é o nosso propósito. Quando eu vejo esses meninos aí que eu discipulo pregando, quando eu vejo um louvor tão abençoado hoje, a ministração da Gabi e de vocês juntos ali, do Guilherme, de todo mundo ali, da Ivonete, da Rebeca, da Dona Linda, do Marquinho, baixa uma alegria no meu coração e dizer assim, cara, isso é bom demais. Olhar para as pessoas e desejar que elas sejam melhores do que você. Em vez de você impedir as pessoas de crescer. Não vou deixar a Gabi pregar, não. Vai que a Gabi pega melhor do que eu. O pessoal fala assim, preferimos a Gabi, pastor. O senhor já nem faz falta mais. Preferimos o Leandro, pastor. Eu vou olhar para ele e dizer o seguinte, esse é o plano. Seja melhor do que eu. O mundo precisa de gente boa. O inferno precisa ser abalado com gente que ama a Deus. Portanto, queridos, cuida da sua família, para que seus filhos não vão para o deserto por sua culpa. Você que tem filho, ele tem que ser um crente melhor do que você. Chegamos no deserto. Eu queria encerrar dizendo uma coisa para você. Uma coisa que eu creio que vem do Espírito Santo para você. Invista tudo aquilo que você puder em amar. Porque foi uma disputa que levou uma nação para o deserto. Porque foi uma disputa de uma família. Eu li uma história outro dia na revista Veja, de um prédio que caiu em Nova York. E quando os homens do corpo de bombeiro pararam para
para fazer um diagnóstico porque o prédio caiu, você não vai acreditar porque o prédio caiu. O prédio caiu porque no segundo andar tinha uma goteira, uma gota d'água que ficou 20 anos assim, tuc, 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 tuc. E essa goteira foi até a raiz do prédio e derrubou um prédio. Talvez coisinhas insignificantes na sua vida estão fazendo uma desgraça, estão acabando com a sua família e pode te levar ao deserto. Ou talvez já levou. Nossa igreja também. São pequenas coisas. São pequenas coisas que causam grandes destruições. Mas creia que há um plano de Deus para você. Creia que o deserto não é um lugar que você está entregue à sorte. Creia que o deserto não é um lugar que você está jogado às traças. Mas creia que o deserto será o lugar da providência de Deus na sua vida. Eu quero que você fique de pé, eu quero orar com você nessa noite. Eu quero fazer uma oração com você. Eu quero que você coloque as suas mãos sobre o seu coração. E talvez você chegou aqui nessa noite num profundo deserto. E talvez você chegou aqui numa seca brava, espiritualmente falando. Faça como José. Não se coloque num lugar de vítima. Porque Deus permitiu que você chegasse a esse deserto. Mas Ele vai te arrancar daí. Ele. Não tente sair pelas suas próprias forças. Não tente sair pelos seus próprios recursos. Não tente sair procurando fuga. Mas Deus vai te tirar de forma sobrenatural desse deserto. Deus vai tirar a sua igreja de forma sobrenatural desse deserto. E por favor, irmãos e irmãs, vamos prestar atenção na nossa vida, porque nós não podemos levar outras pessoas para o deserto. Nós somos chamados para levar para Canaã. Nós somos chamados para levar para a terra prometida. Nós não podemos, com os nossos pecados, levar as pessoas ao deserto. Nós temos que levá-las a Canaã. Nós temos que levar as pessoas a experimentar o melhor de Deus para a vida dela. Você, esposa, você tem que levar o seu marido a experimentar o melhor de Deus para a vida dele. Você, marido, você tem que levar a sua esposa a experimentar as promessas de Jesus para a vida dela. Você, pai, você, mãe, que está aqui nessa noite, por sua causa, os seus filhos têm que ser cheios do Espírito Santo. A sua família tem que ser uma família regenerada, uma família transformada, uma família vivificada. Eu quero orar por você nesse momento. E o Espírito Santo me mostra desertos sendo transformados em rios de águas vivas. O Espírito Santo me mostra uma pessoa que chegou aqui nessa noite muito mal, muito preocupada, em deserto profundo. Filha, o Senhor diz para você: eu vou te tirar você desse lugar. Entrega, entrega, confia, descansa. Eu quero dizer para nós, igreja Itapeva, se nós consertarmos o racha da família, o Senhor vai nos tirar do deserto
e nos levar a um rio de água viva que brota do trono de Deus. Eliminemos do nosso meio toda inveja, disputa e qualquer coisa semelhante, e que reine a glória do Senhor. Ó Pai, Senhor, o Senhor está neste lugar, ó Pai. É visível a Tua mão, Senhor. É visível os Teus planos para as nossas vidas. É visível o que o Senhor está fazendo aqui nessa igreja, Pai. É visível o que o Senhor está fazendo aqui nessas famílias. E alguém que esteja no deserto aqui, Pai, que comece o tempo da caminhada para ver que o Senhor é Deus, que só o Senhor é Deus, e que juntos chegaremos à terra prometida. Ó Pai, fica conosco, derrama a Tua bênção, alimenta o Teu povo, alimenta-nos com Teu Espírito Santo, enxuga as nossas lágrimas e faz-nos convencer de que deserto é lugar que o Senhor forja, trata a igreja e o nosso caráter. Abençoa o Teu povo, que haja cura, que haja libertação, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Você pode aplaudir Jesus Cristo. Louvado seja Deus.